Olá, bem-vindos ao Expoente! Neste vídeo vão ser resolvidas as questões 6 e 7 do caderno 1 da segunda fase de 2019 do Exame Final Nacional de Matemática A. A pergunta 6 diz o seguinte: sejam A e B dois números reais diferentes de zero. Sabe-se que 2, A e B são três termos consecutivos de uma progressão geométrica. Sabe-se ainda que A-2, B e 2 são três termos consecutivos de uma progressão aritmética. Determine A e B. Portanto, a primeira coisa é lembrar o que é uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. No caso de uma progressão geométrica, o que nós temos é determinado termo vezes uma constante, ou seja, a razão, é igual ao termo seguinte. No caso da progressão aritmética, nós, a um determinado termo, somamos uma constante e assim conseguimos o termo seguinte dessa progressão. Neste caso, nós temos que na progressão geométrica 2, A e B, ou seja, a razão vai ser um determinado termo sobre o termo anterior. Portanto, neste caso, temos B sobre A, mas também temos A sobre 2. Já no caso da progressão aritmética, dizem-nos que os termos consecutivos são A-2, B e 2 e, portanto, a razão vai ser determinado termo menos o termo anterior. Ou seja, a razão vai ser 2 menos B, mas também B menos A menos 2. E daqui temos duas equações com duas incógnitas. No primeiro caso, temos que B sobre A é igual a A sobre 2 e, portanto, A ao quadrado vai ser igual a 2B. Já no segundo caso, nos dados que nos dão sobre a progressão aritmética, conseguimos dizer que 2 menos B vai ser igual a B menos A mais 2 e, portanto, temos que A é igual a 2B. Ora então, fazendo um sistema de equações, temos que A ao quadrado é igual a 2B e que A é igual a 2B. Vou substituir na primeira equação, porque ambas as equações são igual a 2B. Então, vou à primeira equação dizer que A ao quadrado é igual a A. Não vou mexer na de baixo. E, portanto, A ao quadrado menos A é igual a 0. Ou seja, que A menos 1 é igual a 0. Coloquei em evidência. Temos uma equação do segundo grau incompleta e, portanto, neste caso é mais fácil colocar em evidência o A para que agora possamos fazer lei do anulamento do produto, ou seja, A é igual a 0 ou A menos 1 é igual a 0, o que quer dizer, e vamos relembrar com o enunciado que o A é diferente de 0, portanto, na verdade, só temos que A é igual a 1 e, portanto, o B, voltando ao início, o A é 1, que é igual a 2B, ou seja, vou repetir por conveniência que o A é igual a 1 e que o B é igual a 1 meio. Portanto, a resposta é que A é igual a 1 e que o B é igual a 1 meio. A pergunta 7 diz o seguinte: na figura 2 está representado no plano complexo o quadrado ABCD. Sabe-se que o ponto A é o afixo, ou seja, a imagem geométrica de um número complexo Z, e que o ponto
D é o afixo do complexo nulo. Qual é o número complexo cujo afixo é o ponto B? Ou seja, olhando para a figura, nós sabemos que o A é então a imagem geométrica do número complexo Z, e eu posso escrever que este Z vai ser igual a Rho E elevado a I θ. E o que é que isto quer dizer? Rho vai ser o módulo do número complexo, portanto vai ser a distância AD, ou seja, o lado do quadrado. E θ vai ser este ângulo entre o eixo horizontal e o lado AD. Mas nós queremos o ponto B. E então, o que é que nos vai ser útil este ponto B? Vou chamar ao ponto B a imagem geométrica do número complexo W, ok? E, portanto, precisamos igualmente do módulo e do ângulo. Já tendo o do lado AD, vai ser mais fácil. Porquê? Porque o lado BD é a diagonal do quadrado e, portanto, nós sabemos que num triângulo retângulo cujos catetos são iguais, então a hipotenusa é o valor do cateto vezes a raiz de 2. Portanto, a diagonal BD vai ser Rho raiz de 2. E o ângulo que é formado é θ mais π², que é a mesma coisa que dizer 45 graus, porque nós sabemos que isto aqui são 90, portanto, esta distância até ao lado AD são π², portanto, do eixo horizontal até à diagonal, temos então θ mais π². E, portanto, este ângulo aqui vai ser I θ mais π². Já sabendo isto, vamos então desenvolver o W, ou seja, W é igual a Rho raiz de 2 é I elevado a θ mais π², e a primeira coisa que podemos fazer é aqui relacionado com esta potência. Portanto, indo à propriedade das potências, conseguimos separar esta potência em duas, e isso vai nos dar jeito. Porquê? Porque vamos conseguir pôr o W em função do Z, que olhando para as nossas escolhas múltiplas nos vai dar jeito, ou seja, como é que vamos dividir? Vou dividir em Rho E de I elevado a θ, ok? Neste momento já temos Rho E de I elevado a θ, vezes raiz de 2, que é o que falta, de E elevado a I π². Portanto, potências a multiplicar de bases iguais, somamos os expoentes e este termo é igual ao termo anterior. Continuando, o que temos aqui é então o número Z, o complexo Z que está representado geometricamente pelo ponto A. Portanto, temos que Z vezes a raiz de 2, e agora vamos ainda utilizar outra coisa que é o que sabemos sobre o E de I elevado a θ, que também pode ser escrito como o cosseno de θ mais o I do seno de θ, o famoso cis. Ora então, vou abrir esta potência em cosseno de π² mais I seno de π², e nós conhecemos o cosseno e o seno de π², portanto temos que Z vezes a raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de π², mais I raiz de 2 sobre 2, que é também o seno de π², são iguais. Portanto, temos então Z vezes
raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é 1, mais i vezes também raiz de 2 ao quadrado sobre 2, que é 1. Ou seja, a resposta é Z1 mais I, que é a resposta A. Obrigada por teres assistido. Se quiseres estudar connosco, subscreve o canal, segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente eleva o teu desempenho.